Esse é nosso podcast, pode contar mais café. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Josimar e seja bem-vindo a mais um Pode Conta Mais Café da Triotécnica. Estou aqui com um casal sensacional, Dr. Denis Teran, doutora Roberta Teran, e a gente vai falar sobre as pessoas que, como eu, trabalham muito tempo sentada, de certa forma não tem muita movimentação durante o dia. Então, fique com a gente, avise seus amigos, convide seus inimigos também para assistir esse podcast. Ele vai estar sensacional. E quem já não me conhece, eu sou Josimar, sócio da Triotécnica, tributarista, consultor tributário, planejamento de holding. E vamos à apresentação aqui do nosso casal, Dr. Denis Teran e a doutora Roberta. Como diz a etiqueta, ladies first. Obrigada pelo convite, José. Eu sou a doutora Roberta Teran, médica, dermatologista, há mais de 20 anos formada, e atuo aqui em Jundiaí. Na cidade de Jundiaí, nós temos uma clínica, eu e meu esposo, Denis. Essa clínica fica aqui na nossa cidade. E a gente também trabalha com a parte de nutrologia, que é meu esposo. Sensacional. Doutor Denis? Primeiramente, queria te agradecer pelo convite, Josimar, tá? Então, vamos lá. Eu também sou médico, né? Sou nutrólogo, igual minha esposa falou. A gente trabalha nossa clínica, né? Clínica Teran, que a gente tenta levar para o nosso público saúde, né? E bem-estar. Eu também sou paciente ou cliente da clínica. Eles estão aqui, ainda bem que eles não puxaram a minha orelha, né? Porque eu andei um pouco fora do eixo, mas já estou retomando. Quando você iniciou, doutora, a sua atividade, já faz um bom tempo, tanto quanto eu, como que eram os procedimentos? E hoje, a visão da dermatologia, como que funciona? Quando eu iniciei, a gente não tinha esse contato tão grande com a tela, né? Ainda eu sou bem antiguinha ainda. A gente ainda estudava em livros, não era tanto acesso, estava iniciando aos computadores, então era bem diferente. Então hoje a gente tem um acesso maior a telas, a gente fica muito tempo no celular, fica muito tempo em frente do computador. Então eu recebo muitos esses pacientes na clínica e eu assim ajudo eles porque tem um envelhecimento maior agora, mais rápido, por causa desse acesso à luz. Então, para a criança que está em casa, o pai que tem uma criança, quanto mais exposto uma criança ou um adulto está à tela, é muito mais provável a chance que essa criança ou essa pessoa terá que cuidar da pele mais precocemente. Exatamente. Doutor, e com relação à tela, Certo. para as pessoas que trabalham muito tempo, como que funciona essa dinâmica? Vamos lá, vou explicar um pouquinho. Em termos pra de vocês. saúde. Então, vamos lá. Primeiramente, que isso afeta muito o paciente na parte do cortisol, né? E isso já altera muito, provavelmente durante o dia, depende das horas que a pessoa trabalha, isso vai afetar muito no sono. E quando a gente fala no sono, a gente fala de cortisol. Quando a gente fala de cortisol, é um processo inflamatório, né? E isso pode ocasionar vários fatores, por exemplo, dar uma alteração hormonal, né? Pode fazer com que o paciente aumente o peso, pode fazer que fique ansioso, depressivo, compulsivo. Então, isso afeta muito, vamos falar assim, né, no dia a dia das pessoas, né? Tanto homem como mulher. Para o leigo que está em casa, o que o cortisol influencia mesmo? Me fala um pouco sobre a substância. É um hormônio, na verdade, o cortisol, Uhum. né? Que ele tem a tendência, principalmente, no processo do sono, cortisol, ele começa a agir de uma forma onde ele precisa captar novamente sua energia para no dia seguinte você estar zero bala e começar a ter suas atividades. Então, tem toda a relação com os hormônios, testosterona, estradiol. Então, é muito importante um sono bom para você ter uma energia do dia a dia e você consiga trabalhar, né? Agora, se esse cortisol estiver muito alterado, isso vai fazer levar tudo que eu disse. Vai ter vários problemas psicológicos. É feito durante o sono, durante a noite. Então, se você não tem uma qualidade de sono onde você dorme bem, você fica horas ali acordado e não atinge esse pico, então você não vai ter essa reposição. E é bem claro deixar, Josimar, que assim, o cortisol, ele inflama. É um processo inflamatório. E quando o paciente começa a inflamar, isso tem uma alteração. Aí isso pode afetar muito com certeza, principalmente a parte cognitiva do paciente, pode afetar principalmente os neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que a gente sabe que são do prazer. Isso afeta muito, né? Tá. Então,
passar muitas horas sentado, ele muda o nível de cortisol ou altera essa produção de cortisol? Como que é esse processo? Na verdade, assim, ficar muitas horas sentado no computador por causa da tela, isso vai afetar, né? Vai fazer com que o cérebro, quando ele for dormir, aí ele não vai liberar melatonina. Então, você não vai ter um momento de descanso. E automaticamente isso vira uma bola de neve. Uma vai a parte hormonal, como eu falei, vai ser parte cognitiva. O paciente vai ficar mais compulsivo, porque provavelmente você fica mais tempo sentado na tela, você não vai ver o que você está comendo. Vai começar a vir uma fome que não é fisiológica, endônica, que é o quê? A compulsão alimentar, né? Que é aquela fome que a gente sempre fala que você come aquilo que você nem precisava, começa a beliscar. Exato. É Então, aquela coisa que às vezes a gente passa, assim, tipo, do horário. A gente tem um hábito de dormir, tipo, 10 da noite. Passou pra meia-noite. Aí, quando dá umas 11h30, você já sente aquela fome. Aquela fome não é uma fome que você, fisicamente, necessita de alimento. Mas é que seu cérebro acha que você precisa porque você está acordado. Estava em atividade. E aí que mora o Exatamente. perigo. Por quê? A resistência à insulina. Porque a liberação de insulina aumenta. E esse pico insulínico, com o tempo, você pode ter diabetes tipo 2. Né? É um fato isso. Ou seja, a pessoa que dorme pouco, eu vou fazer um parâmetro, vocês Claro, me corrijam vamos lá. ou me ajudem aqui para complementar. Eu sou um cara agitado por natureza. Eu estou falando de mim agora, sempre dormi pouco. Certo. Até 5, 6 horas, para mim sempre foi suficiente ou insuficiente, mas vamos avaliar. Então, eu sou sou um adolescente. Antigamente, adolescente dormia muito, e hoje parece que eles dormem menos. É engraçado isso, né? As telas. Isso corrobora o que vocês falaram. Meus amigos dormiam muito. Eu sempre tive um problema de sono, mas vamos dizer o seguinte, que o adolescente hoje começa cedo olhando para a tela, e o adulto também começa cedo e vai olhando o dia inteiro, vai tendo aqueles impulsos, esse estímulo para o cérebro não administrar o cortisol direito, não tem melatonina para ter aquele estado de sono. Então, esse estado de insônia, que a pessoa dorme tarde, começa a comer de forma desregrada. Exatamente. E, além disso, além de problemas endócrinos, aí, de toda essa questão, o cérebro, aqui, a melatonina não funcionou direito, o cortisol dá esses reflexos que vocês disseram. É isso. Isso causa síndrome metabólica, a gente fala. Né? Síndrome metabólica. Exato. O paciente começa a aumentar de peso, né? Como eu falei, pode ter diabetes tipo 2, dependendo da idade do paciente, ele já pode ter até um hipogonadismo, que é a diminuição da testosterona. Isso a gente vê hoje em dia, que é muito de fato, até pacientes mais jovens, né? Por causa da tela. Isso reflete muito nas crianças e nos jovens. E pode ser um impacto muito grande a longo prazo no envelhecimento deles. E então, é preocupante e é coisa que a gente deve corrigir já. E é o que a gente fala do envelhecimento Principalmente precoce. Né? Envelhecimento precoce por quê? Processo inflamatório, seu corpo oxida mais, automaticamente você envelhece mais rápido. Né? E quando envelhece mais rápido, a gente está falando no geral, parte cognitiva, né? Afeta muito a memória. E à noite, um lanche rápido é o quê? Geralmente o pessoal pede iFood, então também é comida que não se deve comer. Não é a famosa comida de verdade. E é importante deixar, Josimar, claro que significa o sono. Muitas vezes o paciente fala assim, tudo bem, eu durmo 6 horas, mas e como é que é essa qualidade do sono? Será que você não acorda à noite? Porque se você acordar à noite, esse sono na verdade, ele não vai restituir para você ficar 100% no dia seguinte, né? Fazer uma pergunta, Claro, já vamos lá. que o senhor agora... Falando de sono, existe realmente um horário em que você dorme em que o sono equivale ao dobro ou é mito isso? Por exemplo, a gente vê na internet, se você dormir às 10 horas, das 10 às 2 horas da manhã, você dormiu só 4 horas, mas em tese você dormiu praticamente 8 horas. Isso é verdade? É mito? Ou Não, é verdade, porque na verdade o que acontece? Existe o sono profundo, que é o sono REM. E tem a liberação do quê? Do GH, né? A liberação com o hormônio do crescimento. Então, se você dormir muito tarde, você não vai pegar esse período. Então, por isso que o ideal realmente é você poder deitar mais ou menos entre 9 horas, tá? Você vê como se fosse um gráfico. Exatamente. Tem os picos de hormônio. Então, minha avó fazia certo. Ela dormia com as galinhas e acordava com o galo. Exatamente. Ela acordava o galo. É por isso que a gente sempre fala que as pessoas de tempos antigos, estamos falando que vai de 50 anos atrás, elas tinham mais saúde, né? Por quê? Porque elas dormiam cedo, acordavam cedo e elas tinham o quê? Na maioria das vezes, atividade física pesada. A gente não faz mais isso, né? A gente acaba... Uber, iFood, as coisas ficaram muito fáceis agora. E mais tempo na tela, isso reflete o quê? Na maioria das vezes, reflete a grandes problemas, como o quê? O infarto agudo do miocárdio, um dos grandes problemas hoje no nosso país, é um dos parâmetros, um dos 3 que causa a morte hoje em dia no nosso país. O senhor tocou um ponto bem interessante. Eu lembro do meu avô, ele tinha problema de diabetes
e doença de Chagas. Só que ele fazia essa rotina, dormia tipo 8h30 e acordava o galo, literalmente 4 horas. E a rotina dele era pegar a bicicleta, ir até um lugar, buscar o leite, então ele pedalava, sei lá, para ir buscar o leite já uns 12 quilômetros só para ir buscar. Então, quer dizer, apesar dele ter todas essas doenças, né? Sim. Ele conseguiu viver até os 70 e pouco, 74 anos e andando de bicicleta. Porque ele fazia atividade física, né? Hoje em dia o que a gente fala é isso. Na verdade, as pessoas estão muito doentes porque tomam medicação, né? Muitas vezes não faz atividade física, que isso daí é um santo remédio, né? E porque a vida está mais moderna. Então, acaba que, na maioria das vezes, o paciente começa a ter problemas cardiovasculares mais cedo pelo fato, né? Alimentação, tudo mais. E nossos alimentos hoje não são alimentos originais. A gente tem aí uma alteração genética já na produção dos alimentos. Então, essa alteração já também influencia tanto nos nossos filhos, já na gestação. E por a gente não ter recebido os alimentos que os nossos pais também receberam, é uma alteração já grande também. Então, a gente tem que preocupar cada vez mais em comer melhor, fazer atividade física, dormir melhor e ausentar da tela quando não tem necessidade. Então, não ficar ali muito tempo. Resumindo, a gente precisa o quê? Na verdade, a gente abre muita embalagem e esquece de descascar. É o que mais a gente precisa fazer hoje em dia. Então, hoje, a gente tem que evitar abrir a embalagem e descascar as frutas, as laranjas, os abacaxis. Na verdade, é o que a gente sempre fala, né? Eu preciso a gente verificar, ir pra feira, ir pro supermercado, muita verdura, muita fruta. Hoje em dia, tudo mais é industrializado, né? Então, isso afeta muito no dia a dia. Só piora o quadro do paciente. Até a carne que está disponível no mercado, o pessoal às vezes prefere uma carne mais processada, né? Exatamente. Que tem aquela gordura, às vezes tem aquela coisa, tem que fazer uma limpeza. É aquela coisa do capitalismo, né? Que trouxe para a gente a habilidade para ter facilidade para a gente produzir mais, né? Então, a produção em excesso levou a gente também a ter esse estilo de vida de processados, que a gente vê hoje que é um estilo errado e que tem que, sim, mudar esse estilo para a gente ter uma qualidade de envelhecimento melhor. Nesse sentido de envelhecer melhor, a pele, ela é um órgão, certo? O maior órgão do corpo. O maior órgão do corpo. É. E existe, por exemplo, tem órgãos que quando você tem uma lesão, alguma coisa, ela não se regenera. A pele tem algum tipo de algum tipo de ação sobre ela, que ela sofre uma doença, eu não sei explicar direito, sofre algum tipo de problema em que não tem mais como reverter aquilo? Ou a pele é um órgão tipo fígado que em algumas situações ela se regenera? Ela pode, sim, a gente vê na cicatrização, a regeneração, né? Mas tem alguns tipos de doença, como a diabetes também, que é difícil já, uma cicatrização. Tem outros tipos de doença também que dificulta e outras que tem uma alteração na cicatrização que aumenta o colágeno também. Bom, então a gente pode dizer que quando a pele sofre uma agressão de qualquer tipo, ela se regenera, mas não volta mais no estado original. Não, sempre fica uma cicatriz. Sempre vai ficar uma cicatriz. E isso não é só estética, às vezes tem a ver com o psicológico da pessoa, porque de repente, sei lá, eu machuquei igual eu tenho vários problemas de pele, e se eu não cuidar, em um dado momento, esses problemas afetarão uma forma como eu me vejo. Entendi. Está muito afetada a questão quando a gente fala de pele, principalmente naquela mulher ou no homem após 40 anos, o processo inflamatório, a idade, faz com que realmente aquela pele envelheça muito mais rápido, né? E quando a gente fala isso efetivamente para a mulher, isso acontece muito mais rápido. Então, praticamente a mulher, dependendo da idade, quando já entra numa pré-menopausa, que é ali para os 38 para 40 anos, se a mulher não estiver... muitas vezes a mulher está um pouquinho acima do peso, quando ela vai entrar mais ou menos na pré-menopausa, isso já acontece, né? A pele vai caindo mais, ela vai perdendo colágeno. Então, e quando a mulher entra na menopausa, que é lá para 50, 55 anos, praticamente a pele derrete. Por isso que a importância da reposição hormonal para a mulher, para não acontecer isso. Claramente tem os cuidados da dermatologia, mas a parte hormonal conjugada, isso faz com que a mulher se mantenha mais plena. Com 30 anos, a gente já diminui a produção de colágeno. Com o fator que ele diz também hormonal, que a gente vê essa alteração, às vezes está antecipando. Então, aquela parte de hormonal mais a idade, isso antecipou-se mais. Você vê aí, pessoas de 20 anos, às vezes com linhas de expressões, que não era comum aos 20 anos antes. Então, se a gente pegar o fator que o doutor citou no começo, questão de inflamação, cortisol, pouca melatonina para a indução do sono e tudo mais, a exposição excessiva à tela, às telas, a gente então está
num processo de envelhecimento precoce. Exato. Com certeza. Então, a geração nova, muito embora tenha acesso à informação e a procedimentos, a tendência é que ela vai ficar mais velha mais cedo, envelhecer mais cedo. Sim. E o Tanto aparentemente quanto as células também. as células. E volta ao processo de cognição que o doutor falou. Eu estou envelhecendo não só fisicamente, mas também mentalmente, da cognição, por conta de toda essa exposição. E aí eu vou fazer uma pergunta que linka com a dela. O cortisol, ele afeta a pele de que maneira? Aí a pergunta fica para os dois. Na verdade, o cortisol, pelo fato da alteração do cortisol, isso vai dar alteração hormonal, como a gente falou. Então, o que acontece? Muitas vezes, hoje em dia, a gente começa a verificar que as mulheres estão entrando na pré-menopausa precocemente, por causa da alteração hormonal. Isso vai fazer o quê? Com que a mulher envelheça mais rápido e a pele também. Então, ela vai começar a envelhecer mais rápido. O cortisol tem toda a relação com a parte hormonal. Além do cortisol, a gente vê também que para ela entrar nessa menopausa, outros hormônios também vão estar alterando, né? Então, os hormônios que fazem ela levar ela a essa menopausa também faz esse envelhecimento precoce. Então, isso também ajuda a antecipar esse envelhecimento, a trazer isso daí mais visível. Bom, e aí a gente falou de vários problemas que os maus hábitos acelera um processo de, até digamos, de envelhecimento e talvez morte. A pessoa viva menos ou viva pior, de uma forma pior do que viveria antes, apesar de toda a medicina. E quais são as recomendações, por exemplo? Tela azul funciona, não funciona para a pele? Como que a doutora trata, por exemplo, as pessoas como eu que trabalho aí 15 horas por dia exposto à luz do computador? Geralmente, esses pacientes que ficam muito tempo em frente à tela, eu recomendo que use um protetor físico. Esse protetor ele vai fazer como se fosse o efeito de um espelho, que ele reflete essa luz. E também sempre um protetor com cor, que ele vai ajudar também a não ter essa absorção dessa luz. Então, isso ajuda a prevenção do envelhecimento. Além de usar também algumas vitaminas, como vitamina C, vitamina B, vitamina A, a gente também precisa repor nesse local esse tipo de vitamina ou na veia. Não seria somente oral, porque não tem a absorção necessária para a região. Então, eu reponho essa vitamina no local e também oral ou na veia. Então, a gente só aquela vitamina suplemento não é interessante. É interessante, de repente, ter um procedimento em que você aplique no local, no caso, no rosto, por exemplo, dependendo do tem as linhas de expressões já que a gente vê por exposição à tela do pescoço, por ficar, às vezes, no celular ou no tablet, ou dessa forma, ou mesmo no computador, quando a gente não tem uma boa postura. E a gente não consegue uma boa postura durante 15 horas, né? Não. Então, a gente vai ter aquele relaxamento, que às vezes a gente vai estar apoiado e tudo mais, e vai ter as linhas de expressões já formando. Então, essas linhas a gente tem que tratar no local onde elas estão formando, trazendo ali aquele colágeno, aquele bioestimulador para essa região, aquela vitamina para essa região. E também nessa região e também aqui no colo da mulher. Eu vou dar uma dica de ouro, tá? Que isso vale para pessoa que trabalha muito tempo no computador e nas telas, né? É simples, tá? Simplesmente, quando chega mais ou menos lá para 5 horas, 6 horas da tarde, você pode usar aqueles óculos com a lente amarela, tá? Que tem no Mercado Livre muito fácil acesso. Isso já automaticamente seu cérebro vai começar a ler que está anoitecendo e assim ele vai começar a liberar melatonina. Isso, de fato, funciona para alguns pacientes, tá? Essa é uma dica fácil de fazer e isso vai fazer com que ajude muito para que você possa ter um sono, né? Mas sempre deixando claramente que é ótimo que todo paciente que está muito tempo na tela, ele vai estar acima do peso, provavelmente uma síndrome metabólica, se não fizer atividade física. Então, importantíssimo fazer atividade física, tentar principalmente se alimentar bem, né? Durante o dia a dia, do jeito que ele trabalha. Por isso que a importância de você procurar um médico para ele poder te orientar, para ele poder agregar e melhorar essa qualidade de vida, né? Que isso é importante. Por isso que a gente sempre fala de vitaminas antioxidantes, porque o paciente oxida demais quando ele tá inflamado. Então, a gente precisa realmente
Claro, cada paciente ou cada pessoa é diferente, mas é importante, a importância desse paciente fazer atividade física e se alimentar bem, isso vai refletir muito, vamos falar assim, no metabolismo e prolongar mais a vida desse paciente, né? Entendi. Uma vez eu ouvi uma palavra de um instrutor e ele falou que quando a gente nasce, para nascer a gente faz força e quando vai envelhecendo, a gente vai perdendo a força. Então, a gente teria que estar aí ao longo da vida sempre fazendo força. A gente nasceu para fazer força. Exato. É por isso que a gente sempre fala, e aí que entra a questão da alimentação, né? O whey proteína, por exemplo, é muito importante para quê? Para manter a massa muscular, né? Isso é importante, principalmente porque isso vai fazer com que, pelo menos, a pessoa tenha massa muscular. Porque quando essa massa muscular diminui, a pessoa pode começar a ter Alzheimer, pode ter osteoporose, osteopenia. Isso é grave para quem vai entrar numa certa idade, da terceira idade, né? Nesse sentido, suplementação, então, que o senhor está comentando aqui, a pessoa, ela... tipo, você falou de whey protein. Sim. Whey protein, a pessoa pode usar de forma indiscriminada? Existe uma dose? Por exemplo, ou whey protein substitui o quê? E qual que é a função do whey protein e qual que é a função desse alimento que a gente está substituindo, por exemplo? Na verdade, na minha área da nutrologia, a gente usa o whey porque, de fato, primeiramente o whey protein, ele sacia muito o paciente, né? De fato. Tem muita gente que tem aquela questão que fala que, nossa, doutora, engorda não, porque a proteína, na verdade, quando a gente... na maioria das vezes a gente sempre indica, né? Um scoop de whey que mais ou menos tem 40 gramas, mais ou menos de 25 a 40 gramas de proteína, pelo menos 2 vezes por dia, porque o que acontece? Primeiramente, quando a gente fala de proteína, o paciente ele precisa pelo menos de 1,5 a 2 gramas por quilograma de peso. Então, vamos imaginar que uma pessoa tenha 70 quilos, então tem que ter 140 gramas de proteína. E dificilmente essa pessoa consegue no dia a dia, né? Principalmente comendo carne, né? É um fato que não. Então, isso ajuda muito na questão da segura o apetite, melhora a massa muscular, ou pelo menos permanece. Eu costumo passar o whey protein até que para o senhor de 70 anos, que às vezes ele não consegue ou tá acamado, porque isso vai pelo menos fazer com que ele não perca essa massa muscular, que isso pelo menos vai ajudar ele no movimento do dia a dia. Então, tomar whey protein pelo menos 2 vezes por dia, logicamente é importante passar tanto no nutrólogo como no nutricionista, mas como uma dica, vai bem. Deixa eu ver se eu entendi. Eu peso hoje 100 quilos. Então, seria 1,6 a 2 gramas por quilo. Isso. Né? Então, se fosse receitar para mim uma porção de proteína, seria mais ou menos 200 gramas por dia. Mas mas a gente conjuga isso com o alimento do dia a dia. Com por isso tem que ter um balanceamento. Faz uma combinação. Exato. Senão o almoço Senão o cara vai pegar, colocar 4 scoops ali, vai tomar de uma vez só e não resolve o problema. Não come mais nada. A intenção não é essa. A intenção é que você também tem um processo aí da própria digestão, que tem outros elementos para você absorver. O whey protein para agregar. Isso. E a gente sempre fala, hoje em dia existem estudos que demonstram que a baixa de massa muscular vai te levar para o Alzheimer, né? Isso é muito importante saber. Pouca massa muscular induz a Alzheimer. Exatamente, tem estudos que demonstram que vai para Alzheimer. Por isso que a ideia é realmente manter a massa. O que mais no envelhecimento a pessoa perde, principalmente a mulher, é a massa magra. Aí, se você não quiser esquecer as coisas, não esqueça o whey protein hoje, não esqueça de ir ao médico, então, porque... Os suplementos mais estudados hoje em dia, o whey protein e a creatina, né? Que a creatina vai fazer o quê? A creatina hoje em dia se usa para a parte cognitiva também, né? Isso é muito importante. Então, a gente sempre fala que 5 gramas de creatina, claramente todo dia, desde que você faça atividade física, isso vai te ajudar bastante. Chá, café, eu tenho uma colinha aqui para ajudar a gente a lembrar de algumas coisas, porque sempre a gente que... eu não quero ser um paciente aqui, então não vou fazendo pergunta, eu quero fazer perguntas para vocês, não para mim. Então, chá termogênico, isso funciona mesmo? Ou é só mais um paliativo? Ou isso é uma coisa que tem que estar agregada com outras coisas? Na verdade, assim, isso é um complemento, né? Dependendo, porque acho, principalmente no emagrecimento do paciente, porque na maioria das vezes, se um paciente a pessoa fica muito tempo na tela, com certeza, com o tempo, se ela não faz atividade física e sedentária, ela vai ir para a obesidade. Né? Uhum. Então, a importância de você falar que um chá vai emagrecer, isso é um complemento, é igual o fisioterápico, né? Quando a gente fala, tem que ter um tratamento e um complemento.
depois também que a gente falou da evolução aí dos hormônios e que tá tendo esse envelhecimento precoce, que tá tendo essa alteração, não só por falta de alimentos errôneos que a gente põe na nossa dieta diária, também tem a parte, né, hormonal que tá te fazendo ali, ó, sempre engordar. Então, você tem que tomar um cuidado de passar no médico, ver essa taxa hormonal, de ver como é que está seu metabolismo, por que ele está lento. Não é só tomar um chazinho ou uma dieta. Tem que ver a parte também de como o seu organismo está, por que está respondendo com essa obesidade. Então, hoje, gente, a gente acabou de ver aqui, ó, como no planejamento contábil, no planejamento tributário, a gente primeiro faz uma avaliação. Oncotô, igual eu gosto de falar, oncovô. Então, se você pegar hoje a situação você tem que ir no médico para saber seu estado clínico hoje, e aí depois vai fazer lá, acho que é prognóstico, é isso? Na verdade, o que acontece? E depois você tem o tratamento. Um planejamento. Então, Exato. não adianta você... eu tô gordo, eu tô acima do peso igual eu, e começo, sei lá, a tomar creatina. Vai talvez mitigar alguns efeitos, mas não vai resolver o meu problema. Quadro hoje. Porque Exato. aí o senhor pode falar... Quais são os indicadores mínimos, por exemplo, no oncotô hoje, que a pessoa tem que olhar para saber quem de repente não consegue ir ao médico? Se eu fosse falar 3 indicadores para ele olhar hoje, só para falar assim, olha, tenta já mudar esse hábito aqui para você... Vai lá fazer um exame de sangue, por exemplo, se o médico... Existe isso ou não existe? Joguei você num ponto quente agora, né? Eu queria só que você repetisse um pouquinho mais essa pergunta para eu entender, para eu poder te responder. Por exemplo, a pessoa que tem um exame de sangue na mão, fez. Fez o exame de sangue. Não tem lá muitos indicadores que o nutrólogo usa, porque Certo. o nutrólogo fazendo comparações. Eu lembro que o senhor foi lá e comparou e falou, você tem... Eu vou dar um exemplo prático. Minha testo estava alta, porém, a minha tinha um índice, o SHBG, então vou falar bem mais prático. Certo. Aí ele falou assim, a sua caixa d'água está cheia, mas seu encanamento não está bom. Não tem uma distribuição efetiva. Você usa em vez de distribuir com um cano longo, você usa um carro-pipa, sei lá, vai muito devagar. Então, quais são os indicadores hoje que uma pessoa poderia olhar? Que são importantes. Vamos lá, então, agora eu entendi a pergunta. Na verdade, assim, o que a gente precisa, principalmente, qualquer exame que dá pra gente... Vamos levar em consideração, por exemplo... são marcadores principalmente inflamatórios. PCR, que qualquer médico pede. PCR. Tá? PCR é o fator inflamatório. Isso quer dizer que provavelmente o risco cardiovascular pode estar aumentado. Lá tem os parâmetros, né? Quando a gente fala dos parâmetros, então se o PCR estiver muito alterado, é um risco cardiovascular, que está inflamado, isso quer dizer que você está acima do peso. A homocisteína é outro marcador. Homocisteína, que também todo laboratório, os médicos, quando vão pedir um check-up, né? Como o pessoal está acostumado a ir no convênio às vezes e tal, e que não é um médico que entende, mas ele pede, né? Simplesmente para ver como parâmetros. A homocisteína também é muito importante, porque a homocisteína é muito alta, mostra também marcador inflamatório. A ferritina também alta, mostra o marcador inflamatório. O que quer dizer esse marcador inflamatório? Quer dizer que você tem um risco cardiovascular aumentado e provavelmente você deve estar na obesidade ou com risco de uma insulina, ou pode ser que você já esteja com uma pré-diabetes. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar de ferritina. Ontem, curiosamente, estava vendo um programa de ficção científica e a pessoa fez lá uma mutação entre um morcego. Não é o filme do Batman, não, gente. Mas foi curioso porque ele falou assim, que uma dose alta de ferritina no coração daquele ser modificado iria tanto matar um ser humano quanto um ser aleatório. Isso é verdade, então? Perfeitamente. O que acontece? Ele não usou, só para concluir, ele não usou a estaca de madeira, mas colocou aqui uma injeção que no final ele bombeava e... É exatamente isso, né? A ferritina, na verdade, o que acontece? Só para vocês terem um parâmetro, tá? A ferritina, na verdade, é um transportador do ferro, para vocês entenderem, tá? Entendi. Então, o que acontece? O excesso dela... Sim, simplesmente leva o paciente a ter um problema cardiovascular, tá? Então, a gente vê os parâmetros da ferritina entre 70 a 200, ok. Passou disso, 300, 400, 1000, isso vai prejudicar. É aquilo mesmo que você está falando. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Ferritina alta é como se você estivesse dando facada no coração do paciente, tá? Então, é altamente inflamatório. E como a gente vai resolver? Emagrecer, né? E claro, hábitos, fazer atividade física, se alimentar melhor. Então, às vezes, vamos lá,
muito paciente não precisa estar muito, muito, muito acima do peso, que a ferritina pode estar alta. Isso que a gente chama, que tem muito paciente muitas vezes que é falso magro e que ele está inflamado. Tá? Exatamente, eu ia falar sobre isso. Exatamente. Então, assim, muito cuidado. Por isso que não dá para dar parâmetros, por exemplo, falar assim, Não. Josimar, você tem 1,80, você pesa 80 quilos, tá? Mas sua composição corporal, como é que tá? Por isso que a gente leva em consideração o que hoje em dia, tá? Isso a Organização Mundial da Saúde fala, circunferência abdominal, tá? O homem, para o homem, a circunferência abdominal maior de 90 é um risco cardiovascular altamente, tá? Para a mulher, acima de 80. Então, esse parâmetro, pelo menos para vocês, experimenta ver a circunferência abdominal. E tem que ver também, porque às vezes a pessoa que vendo o podcast vai lá e vai coletar o exame, vai ficar louco se tiver com a ferritina alta. Porque tem gente que geneticamente já tem também. Então, é um parâmetro que tem que se observar, ver o histórico familiar, ver o histórico da pessoa. Não é porque ela é gordinha, porque ela tem a ferritina alta, que ela tem um parâmetro maior para doença cardiovascular. Entendi. Não é porque ela é magra, tem a ferritina alta, que ela tem... Então, tem que investigar também o porquê dessa ferritina alta, tá? Não é um fator que é exatamente... Ele é autoinflamatório a se investigar. Viu que é alto? Então, se investiga É um primeiro. sinalizador. Sinalizador, exatamente. Ó, deu atenção, aí você vai lá e de repente confere. Como na contabilidade eu tenho ali as variações das despesas, de repente eu faço o seguinte, eu olho lá, tem uma despesa de juros alta no mês, eu falo, não, esse mês aqui ele fez um empréstimo, mas mês que vem ele resolveu o problema. Exato. Mas para ficar mais claro, Josimar, tá? Que hoje a gente sempre fala isso, não só a questão de exames. Então, assim, o que é importante? Vou deixar essa dica para seus seguidores. O mais importante, a gente sempre fala na medicina que a clínica é soberana, não adianta só os exames. Então, assim, a pessoa sabe, e eu tenho certeza que seus espectadores sabem disso. Às vezes o paciente vai no médico, ele fala que tô com dor na queimação na urina, o médico olha os exames, vê que está normal. Hoje em dia existe muito médico, lamentavelmente, que é leitor de exames. Então, por isso que a gente deixa o seguinte na medicina. Aquele paciente que começa a perceber que está procrastinando, que está ansioso demais, é um paciente que está muitas vezes irritado. Isso eu já estou falando porque, na maioria das vezes, é uma pessoa, estamos falando de 40, 45 anos, né? Na minha faixa. Exatamente. Nossa, É aquele né? que tem insônia, um paciente que muitas vezes se sente irritado, procrastinando, ansiedade, depressão. Você pode ter certeza que você pode ir no médico, que provavelmente pode ter alguma alteração metabólica ou hormonal. Então, a importância realmente de ficar mais com os seus sintomas. O que você está sentindo? A pessoa sabe muito bem quando ela procura um médico que alguma coisa está acontecendo. Por isso que a gente sempre fala que a importância é se procura um médico realmente que saiba verificar, olhar você como um todo, como a gente fala na medicina integrativa, né? Isso é importante. Então, você mesmo vai conseguir saber, tanto com os seus próprios sintomas, que tem alguma coisa errada, né? Não é sentar lá e, ver os exames e mandar o paciente embora com receita referente ao exame. É tentar ver o que o paciente está sentindo, né? Ver o que ele está expressando. Isso é a verdadeira medicina. Por isso que a gente sempre fala hoje, e a gente trabalha com isso, né? Eu sou nutrólogo, como eu falei para vocês, mas a gente trabalha com a medicina integrativa, que a gente vê o paciente como um todo, né? A parte hormonal, metabólica, vitaminas, minerais no geral. É interessante isso que eles falaram, de fazer realmente uma consulta e não uma leitura. Uma leitura qualquer um faz, pega ali, tem os parâmetros, joga ali no sistema. Inteligência artificial hoje em dia, inteligência artificial vai fazer exatamente isso. Vai pegar alguns parâmetros, comparar com outros. Isso ele vai ajudar muito a inteligência, não sou contra ela, muito pelo contrário. Com certeza. Só que entender o hábito daquela pessoa, saber o que ela faz, o que levou ela a ter esse problema, acho que é interessante. Isso abre um parênteses, por exemplo, aqui na contabilidade. Eu recebi uma cliente e é a diferença da consulta e de ler o exame. Você é da empresa do Simples e tal, beleza. Aí eu falei, mas comecei a especular. 2 horas de conversa. Aí eu percebi que tinha um problema ali, que ela nem sabia que tinha um problema. E ela relatou uma vez e simplesmente alguém falou assim, isso aí é assim mesmo. E na verdade não é. Josimar, você está com a ferritina alta. Isso é assim mesmo, metabólico. De repente pode ser. Eu tenho um problema lá já de hormônio natural, sei lá como é que chama. Agora, você realmente entender a causa, ela tinha um problema de fato. Então, a diferença entre uma consulta e uma leitura de exame é que isso demanda um tempo, né? Também. Na verdade, o paciente, no geral, pode ver, com certeza, como eu falei, os sintomas. E, claramente, se ele tem uns exames, ele pode dar uma olhada e perceber que ele precisa procurar uma ajuda realmente do médico que entenda de tudo isso para poder ajudá-lo. Isso, né, é um parâmetro, tanto como a circunferência abdominal e os sintomas. Exato.
Existe algum remédio não, alguma alimentação ou qualquer coisa, além da hidratação, que os médicos falam bastante, que melhora a pele como um todo? Assim, existe mesmo um medicamento para cuidar da pele? Ou é saudável, já resolve? Olha, hoje, assim, o maior cuidado que eu falo dentro da clínica, um remédio, digamos, para cuidar da pele é o protetor solar. Protetor solar. É o mínimo que a gente faz pela pele, é o protetor solar. Por quê? O protetor é igual escovar os dentes. A gente não previne os dentes saudáveis, não é escovando diariamente. Então, a mesma forma, a gente vai passar o protetor solar para prevenção, prevenir de manchas, prevenir de envelhecimento precoce, prevenir de tudo isso. E eu trago um adendo, tá, Josemar? O que acontece? Isso na área da dermatologia, mas quando a gente fala da nanotologia, a gente principalmente duas coisas importantes. Aonde você vai achar os antioxidantes e as vitaminas? É na alimentação. Segundo parâmetro, o paciente precisa estar com o intestino muito bem. E agora me fala, porque se não tiver uma boa absorção, você não vai ter essas vitaminas e minerais e, frequentemente, não manter uma pele bacana, né? Então, por isso que a importância o intestino é muito importante. O paciente, muitas vezes, que começa a sentir, por exemplo, que está com o intestino um pouco preso, ou muitas vezes está com as fezes muito aquosas, ou se sente muito empachado, inchado, ele pode estar passando por uma disbiose, que é a alteração da microbiota, e aí isso pode refletir em tudo. Parte cognitiva também, hormonal e pele. Então, é sempre importante ressaltar. Às vezes é um hábito intestinal dele, que ele já tem há anos, ele nem entende como um problema. E aí ele pode estar pensando assim, é normal, meu intestino é normal, eu sempre ter as minhas fezes mais aparentando mais diarreia. Então, para ele é normal, mas não é. Então, por isso que a gente fala na medicina integrativa e na clínica a gente trata como um todo, né? Aí eu trato o paciente no intestino e ela vai direcionadamente na pele. Então, essa parte do intestino é curiosa, né? Todo mundo fala que é o segundo cérebro. Exatamente. E tudo mais. E eu vi uma vez que existe um nervo, me corrija se eu estiver errado, nervo vago, que liga direto para o cérebro. Então, tudo que você come está ali. Então, a doutora está falando o seguinte, que de repente eu posso ter criado um hábito, um vício ou um costume com o meu intestino em que tem uma desbiose, mas não aparenta. Por exemplo, eu conheço gente que come pouco, mas tem um certo nível, sempre está inchadinho, gordinho. A pessoa se habituou com aquilo. Isso pode ser um problema, então. Pode ser. É que reflete muito aquilo, Josemar, o que você come. Então, muito industrializado, aquele paciente que come muita massa. Não é necessariamente que você tenha alguma alteração de glúten, mas se você exceder no glúten, farinhaços, isso vai vir uma desbiose, tá? Então, assim, o que acontece? Aquele paciente, muitas vezes, que tem insônia, muitas vezes aquele paciente que está depressivo, ou aquele paciente, muitas vezes, que se sente irritado, vou dar um mero exemplo para você, tá? Quando a gente fala da vitamina D, por exemplo, que é muito importante, a absorção não é só na pele, tá? Também no intestino, com as folhas verdes. Se esse paciente está com déficit de vitamina D, que a grande maioria dos pacientes estão, isso eu falo por a minha experiência, tá? A vitamina D é responsável do quê? Da produção da testosterona também, e também ajuda na produção da dopamina e serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar e do prazer. Você imagina se seu intestino não está legal, você vai começar a procrastinar mais, você vai ficar mais ansioso, mais irritado, e muitas vezes pode afetar até o libido. Aí a gente volta naquela questão que o doutor falou. Sem melatonina, sem as questões do cortisol, tudo mais, começa a comer mal, e aí você percebe que a pessoa que tem depressão não tem vontade de comer, vira um ciclo vicioso. É o que a gente sempre fala, por isso que hoje em dia, olha o que você disse hoje em dia, né? Tem muita gente trabalhando na tela e você percebe que hoje em dia existe muita gente mais jovem trabalhando, né? E é por isso que muitas vezes até no próprio consultório, às vezes a gente pega um paciente com hipogonadismo, vamos lá, vou falar para vocês que hipogonadismo é a baixa testosterona. Esse paciente muitas vezes com 30 anos, não deveria estar assim, só que ele está inflamado, uma desbiose com o intestino alterado, vitaminas e minerais, é como se fosse uma mulher que vai entrar na menopausa precoce. Não é que ele entra na andropausa, mas ele tem uma alteração hormonal, isso vai afetar no dia a dia no trabalho. Por isso que é importante sempre estar a saúde equilibrada, sua performance no seu trabalho vai melhorar 100%. Então, o doutor está falando que tem gente com 30 anos com testo tipo de uns caras de 60 anos, exatamente, sei lá, 70 anos. Exatamente. Tem meninos hoje, a gente fala meninos, porque de 19 a 25 anos praticamente trabalham em alta performance no computador. A gente vê lá, eles chegam com um estado de desnutrição na clínica, que a gente tem que retomar aí a nutrição desses pacientes. Porque isso não significa que o paciente que está, vamos falar um pouco inflamado, né?
que não esteja desnutrido, porque é aquilo que eu falei para você. Se seu intestino não funciona, ele tá realmente nessa situação porque as vitaminas e minerais não estão. Mas agora eu fiquei assustado, assim, porque saber que tem adolescente aí, ou jovens de 17, Exato. 20, 22 anos, que tem a testo baixo por mau hábito, assim, de alimentação, Existe. ou por pouco estímulo, pouco exercício, é uma coisa. Agora, saber que ele está desnutrido porque trabalha excessivamente ou tem um excesso de produção, Exato. uma exigência de trabalho gigantesca, é estranho, né? Porque você, geralmente, a pessoa, na nossa época, pelo menos assim, você trabalhava de uma forma constante, mas a sua testo, em tese, estaria mais alta. Agora, uma pessoa desnutrida com 20 anos porque não come no computador é bastante... É que, na verdade, como a gente sempre fala, Pode Josimar, a levar os dois alimentação mudou muito, né? Então, a gente sabe que muitas vezes o paciente, ele só come coisa industrializada. E, às vezes, ele vira, igual você diz, 10, 12 horas no computador e, às vezes, ele esquece até de comer. Então, existe também aquele outro lado, aquele paciente que, como eu falei, existe falso magro. Muitas vezes aquele paciente lá come besteira, mas não come o que deveria, e aí as vitaminas e minerais, a parte cognitiva dele diminui, ele não consegue render bem no trabalho, ele percebe que tem uma coisa estranha, vai sair com a namorada às vezes e a questão funcional sexual também não funciona. Às vezes ele também associa as medicações aí, Ritalina, ou também o Vivance, que usam para alta performance também, né? E isso é bem comum, né? Muitas vezes... Até nos Estados Unidos isso é muito comum. Ou uma droga também, eles começam a ser usuários de drogas O também. Vivance é tipo aquele rebite que o caminhoneiro usava. Exatamente. Inclusive E hoje o jovem usa. Exatamente. Principalmente nos Estados Unidos, isso se passa de pai para filho, né? Na verdade, para quê? Para ter uma alta performance na faculdade. Isso é um fato, tá? O uso abusivo do Vivance nos Estados Unidos existe, tá? Existe de verdade, tá? E, inclusive, eles conseguem lá sem receita, tem o mercado negro. Então, a juventude, no frisson da alta performance, está se automedicando com Sim. coisas que não deveriam. E olha, vamos falar aqui, né, para aquele espectador que não sabe o que é o Vivance. Na verdade, o Vivance é uma medicação. Qual a indicação dela? A indicação para quem tem TDAH, né? E principalmente para alguns pacientes que têm compulsão alimentar. Então, você imagina um paciente que não tem nenhum desses diagnósticos, ele toma o Vivance para melhorar a performance, né? O que acontece? Ele não come o dia todo, porque ele não vai ter apetite. E às vezes ele prolonga essa medicação 2 vezes no dia, ele não dorme, porque isso tira o sono. Então, eu volto ao que a doutora falou. A pessoa que quer ter uma alta performance está desnutrido porque quer tomar uma medicação controlada. Falando dessa forma porque, de repente, a gente tem que tomar cuidado aqui com o que a gente está falando por YouTube ou as redes sociais, não... Sim, por isso toda medicação precisa sempre... Está tomando uma medicação controlada, que a função dela é inibir o apetite e controlar TDAH. A pessoa não tem nenhum desses sintomas e acaba esquecendo de comer e vai no quadro de desnutrição. Exatamente isso acontece, tá? Porque a pessoa a muitas massa vezes muscular perde diminui. completamente. A gente já teve um paciente, na verdade, que ele era um paciente sarcopenia. jovem. Era um paciente jovem que ele trabalhava com a questão da internet e ele precisava de alta performance, trabalhava, acho que era com jogos, né? Então, ele precisava da internet. Então, era um paciente que já tomava Vivance, era um paciente que ele não se alimentava o dia todo, não dormia, e ele chegou realmente a um grau de desnutrição. A gente teve que fazer soroterapia. Para quem não sabe, soroterapia, a gente coloca vitaminas e minerais endovenosos e a gente começou a tratar esse paciente, tentar desmamar a medicação para ele melhorar. Então, com as vitaminas, começou a fazer atividade física, melhorar a parte de massa muscular, isso melhorou e ele acabou desmamando e conseguiu ir para frente. Mas aquilo eu falo, procure sempre o médico para ele te orientar. Aí a gente entra naquela coisa, né? Eu sou a máquina que produz o trabalho. Se a minha máquina não tá boa, como é que eu vou produzir? Então, o que a gente precisa? Cuidar da gente. Acho que o maior cuidado que a gente tem que ter hoje é com o corpo, com a saúde da gente. Com a saúde da gente, a gente leva o alimento para os filhos da gente, a gente leva para um bem-estar maior para a nossa família. Se a gente não pensar no nosso bem-estar, no nosso corpo hoje, como é que a gente vai trabalhar e levar isso daí? Como é que a gente vai chegar no objetivo de vida que a gente traçou? E é importante a gente investir na saúde em nós mesmos, que às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes aquela pessoa que já está com 50, já está bem financeiramente, compra carro, compra casa, mas esquece de si próprio. Quem trouxe tudo isso foi você. E é uma inversão tão grande de valores, porque a gente vê, às vezes, a pessoa tem um carro bom, tem uma casa boa, tem um celular bom, e na hora que fala de saúde, bem-estar, para se tratar, a pessoa
simplesmente ela pensa 2, 3, 4 vezes. E ela não entende que se ela não estiver bem, como é que ela vai seguir aquilo? Às vezes isso só cai a ficha quando ela tem uma doença grave, ou que dá um infarto, ou um AVC, e aí ela vê aquela falta de movimento, aquela estagnação que ela teve que parar, aí ela entende aquela situação. Ou seja, a pessoa... A gente fala que o preço da ignorância é mais caro do que o preço da sabedoria. Isso em termos de contabilidade é meio interessante. Mas de saúde também. Às vezes a pessoa vai lá no médico, tem acesso à informação ou mesmo a procedimentos melhores, mas faz uma questão de custo e resultado. E aí o preço de não saber ou de ter depois uma doença, o preço do remédio vai ser mais caro do que a prevenção. E o remédio, às vezes, não tem mais solução, né? Às vezes, né? E o fato é E assim, às vezes Josimar. é irreversão, né? Porque se for um caso irreversível, que ela teve um AVC ou que teve uma doença pior, que não leva ela ao mercado de trabalho que ela estava acostumada. Então, e o preço dela não morrer e viver com essa sequela para sempre. E o fato hoje em dia, Josimar, que a gente vê muito é assim, a vida é corrida, a gente sabe disso, mas por isso que hoje existe a consulta online, né, que aí tem um... Consulta online. Exatamente, né, que a gente consegue levar... Com a pandemia paciente. isso ficou bem... Sim. Inclusive, hoje em dia, na clínica, a gente tem pacientes até de fora, brasileiros, né, que moram nos Estados Unidos, na Polônia. Por quê? Porque se tornou, né, muito mais acessível, né, e para aquele, muitas vezes, é aquele empresário que não tem tempo, precisa ter uns horários ali, dá para fazer dessa forma, que é muito rápido e prática. E aí eu vou falar uma coisa que a doutora falou para mim. Tem exame que a pessoa vai coletar na sua residência. Exatamente. Então, assim, as desculpas que a gente acha, que eu me coloco nessa condição de paciente, são inúmeras, mas, na verdade, as facilidades da modernidade hoje, para algumas coisas, está muito acessível. Se eu não posso fazer um exame, ou de repente, posso me programar para alguém fazer uma coleta. O doutor faz consulta para quem mora... Fora dos Estados Unidos, na verdade. Estados Unidos? Exato. Polônia também? Luxemburgo, Polônia. São brasileiros, na verdade. São brasileiros, Mas a mas... gente sabe que a saúde dos Estados Unidos é meio difícil, então a gente eles acabam procurando a gente. É alguma curiosidade técnica mesmo. O doutor, por exemplo, de repente tem uma necessidade de uma sorologia endovenosa ou mesmo uma medicação. Quando um médico brasileiro, uma curiosidade disso, Claro, vamos lá. dá uma receita para um americano, o brasileiro está na América. Certo. Como é que funciona isso? É aceito? Não, na verdade é assim, né? O que a gente faz aqui no Brasil? Na verdade, a gente tem uma farmácia de manipulação que ela consegue mandar essa medicação para alguns países de fora. Então, aí o que acontece? Pega a receita, vai nessa farmácia... Liga, né? Exatamente, o paciente liga nessa mensagem. farmácia e aí eles vão direcionar a medicação lá diretamente para ele. Então, fica muito prático. Se eu sou um brasileiro que estou lá nos Estados Unidos, por exemplo, faço a consulta com o doutor, aí de repente lá essa medicação não é tão acessível, a pessoa vem na farmácia aqui... Não, a farmácia diretamente manda para você. Sim, ele manda a receita do doutor para lá, ela manipula e encaminha para ele nos Estados Unidos. Exatamente. Assim, a maioria dos pacientes também tem o hábito de vir visitar o Brasil 1 vez, 2 vezes ao ano. Aí, quando eles se programam para vir, eles também já fazem aqui a soroterapia, eles já fazem aqui também os implantes hormonais, já fazem também os exames, porque lá a coleta de exames também não é aceito o pedido nosso. E aí, quando vai levar no laboratório, eles precisam que um outro médico prescreva lá também. Então, é muito burocrático, às vezes não faz os pedidos que a gente pede aqui. Então, eles se programam também para 1 vez ao ano vir fazer todo o tratamento aqui, presencial, e quando eles estão lá, a gente envia através da farmácia o pedido de o medicamento necessário para ele controlar até o outro retorno dele. Se eu sou um brasileiro que estou nos Estados Unidos, por exemplo, e quero me consultar com um doutor, e eu vou chegar aqui em maio, por exemplo, o que eu poderia fazer para agendar, por exemplo, para maio, e já vou ficar 15 dias, às vezes 20 dias, que é normalmente que o brasileiro fica, ou no final do ano, ou em qualquer época, ele fica em média 20 dias, que
Pelo menos os que eu vejo é isso. Como poderia ser esse procedimento? Na verdade, Josimar, o que acontece? O brasileiro ele tem até uma dificuldade de fazer exames nos Estados Unidos. Então, a gente programa onde ele chega aqui, faz os exames mesmo, né? No laboratório que ele escolhe e direcionadamente passa comigo já com os exames, tudo feito. Mas o que a gente fala e volta novamente àquela história que eu falei para você. Tem muito paciente lá nos Estados Unidos, como ele tá lá do outro lado do mundo, né? Então, o que acontece? Ele tem a dificuldade de todos os exames, né? Ele não consegue. Então, aí eu falo de novo para você, a clínica é soberana. Os sintomas são muito mais importantes que alguns exames. Então, eu consigo tratar pacientes lá, claramente, com poucos exames, porque a clínica é soberana. Sabendo os sintomas, a gente sabe que consegue tratar esse paciente. Claro, e ele aproveita que está no Brasil, faz todos os exames, porque para ele sair muito mais em conta, e vem, faz os exames e já vai direcionadamente na clínica. E tem outra coisa, como eu falei para vocês, a medicina está tão moderna que, principalmente aqueles pacientes que estão acima de 45 anos, a mulher está na menopausa, existe os hormônios como implantes. E os implantes, tem implante que dura 6 meses a 1 ano, né? Não precisa ficar aplicando se for injetável no caso do homem. Então, a medicina está moderna, tem muita coisa nova agora no mercado. E a passagem também dos Estados Unidos para cá é muito facilitada, né? Tem voos, muitos voos, e muitos dos pacientes que tratam com a gente não têm dificuldade de vir 2 vezes ao ano, ou então 1 vez ao ano para tratar. Ou também dos outros países também, porque sempre tem as férias, né, deles. Mas é que é muito burocrático lá fora, né, a saúde, por isso que aqui é muito Qual mais... o caso mais emblemático, assim, que o doutor falou? Que legal que esse cara evoluiu. Ele chegou aqui num estágio, e aí eu entreguei ele em outro, ele hoje continua. Preferência a pessoa que continua, não a pessoa que chega, faz um estágio, tem ali uma queda e depois volta. Um que assim, chegou ruim. Fala, nossa, esse cara... Um caso realmente... relevante, sim. Tem um paciente, que eu não esqueço dele, que é um paciente que... Eu vou até falar o nome dele, né? Mas é o Fernando, que é um paciente que já era... Ele era um paciente bariátrico, só que ele teve reganho. Quando a gente fala de reganho de peso, ele reganhou 70 quilos, né? Nossa. E a gente conseguiu, com certeza, mudar a vida dele, porque a gente conseguiu perder esse peso em 12 meses, né? E até hoje ele vai para a clínica... Sem monjar. Exatamente. Sem medicação. Para quem não sabe, né? O monjar é uma medicação aí, que na todo mundo atualidade, acha que o todo mundo tá na monjário mídia, que faz né? o milagre, né? Mas não é o monjário que faz o milagre. É verdade. a disciplina e também os conhecimentos Claro, né? médicos. Então... Esse paciente perdeu 70 quilos e até hoje... Porque quando a gente fala de tratamento, Josimar, tem um tratamento que a gente faz, deixa o paciente... vamos falar que é um paciente que a gente tem uma meta, perdeu o peso, só que tem a manutenção. Então, assim, até hoje esse paciente faz a manutenção, né? Porque esse paciente que sempre foi obeso, ele pode ter um reganho. Mas por que ele não tem? Porque ele faz atividade física, ele se alimenta bem agora e tem a manutenção que ele vai na clínica e sempre está com a gente. Virou um modo de vida agora. Exatamente. Exato. Pelo menos, assim, 1 a 2 vezes no ano ele passa na clínica e sempre está em contato com a gente também. E ele era fumante, né? Ele era um paciente que estava muito em cima do peso, era um paciente que estava com autoestima muito baixa, irritabilidade. Depois ele mudou. Inclusive, tem um vídeo de agradecimento dele que ele faz para mim, agradecendo que ele mudou a vida dele. E hoje em dia ele está fazendo medicina. Que legal, vai ajudar. Vai ajudar muita gente, vai ajudar muita gente também. Vai mudar. E a doutora, em caso de dermatologia? Caso relevante de dermato? Tem vários. A paciente, quando se olha no espelho, que viu que melhorou, ela fala assim, gente, eu não consigo sair de frente do espelho. Então, ela se ama, a autoestima volta. Então, assim, é um ganho, assim, não só de saúde física. É uma saúde que a gente vê que a pessoa se sente bem para tudo. Ela ganha autoestima demais. É muito gratificante isso pra gente. Isso é um parênteses interessante, né? A gente fala de saúde e às vezes a pessoa... Vou falar de contabilidade. A legislação, por exemplo, prevê que só alguns procedimentos têm uma equiparação hospitalar. Ou seja, que você vai ter uma tributação favorecida, né, por conta de promoção da saúde. E aí, quando vai para o procedimento estético, às vezes, ou um procedimento de autoimagem, a legislação não entende dessa forma. E eu acho um absurdo, porque a pessoa está bem, seja ela com uma condição física não precisa estar tipo o Arnold Schwarzenegger, não. Mas se ela está bem, ela tem uma autoimagem melhor. E aí, quando você vê o procedimento dermatológico, às vezes, não tem esse tratamento, tem uma dificuldade, você tem que entrar com uma ação, quando, na verdade, a promoção da saúde, ela é integral o negócio, integrativa, ela não olha só um aspecto, eu tenho que estar com a pele boa, eu tenho que melhorar meu óculos, eu tenho que ir no oculista,
tem que olhar todos os aspectos. E é curioso quando fala de uma pessoa que se olha para o espelho e fala: agora eu me enxergo, agora eu tô melhor porque eu resolvi um problema, alguma coisa que estava me incomodando. Exatamente. E a gente vê que a parte psicológica é muito importante na gente, na vida da gente. Tanto para um relacionamento, tanto para a gente, para a autoimagem, para a gente saber qual que é a imagem da gente, como a gente se ama mais. Porque o autocuidado, ele vem daí. Se a gente não tem essa autoestima em alta, a gente não vai ter um autocuidado com a gente, não vai ter autocuidado com o marido, não vai ter autocuidado com os filhos. E aquilo ali vai afetar todo o ambiente familiar. Não é só a pessoa. Então, usando uma frase, não lembro, T. Harv Eker, ele fala que a forma como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as outras. Então, a forma como você cuida de si próprio, na verdade, reflete a forma como você vai cuidar da sua família, Exatamente. como vai cuidar. E às vezes a pessoa se desequilibra numa parte, tudo bem, a vida é feita de desequilíbrio, mas se você viver sempre desequilíbrio, não cuidando de você, você não vai conseguir cuidar das pessoas. O mais importante, Josimar, como você colocou essa questão, né, de quem trabalha sentado muito tempo, às vezes ele está ligado no automático. E não tem melhor coisa de você olhar no espelho e falar aonde que eu estou agora, né? Porque nesse momento você, às vezes, a pessoa está ligada na automática, quando ela começa a realmente se ver no espelho, perceber, ele toma um choque. Percebe o tanto que realmente ele está fora do que ele era e isso vai já... E aí ele já vai começar a perceber o tanto que ele está ruim, tanto nos fatores, né? E esse Sintomas. se ver ao espelho, hoje a gente se vê na imagem de vídeo, né? Uhum. Hoje se trabalha muito de videochamada, então a pessoa se viu mais nessa... depois da pandemia, se vê mais. E agora ela tem a possibilidade de ela se exigir mais também. Então, esse autocuidado que ela procura, que ela se vê, que vê o defeito da papada, que vê aqui a ruguinha, que vê... O homem também procura muito por isso. Eu tô ficando careca, por que eu tô ficando careca? Então, esse autocuidado é muito importante e estão buscando mais agora, depois dessa videochamada. Então, é bem assim, tudo aqui a gente falou só de alguns aspectos de cuidar de saúde, emagrecimento, nutrologia, questão de alimentação. Qual que é a diferença básica entre um nutrólogo e um nutricionista? Vamos lá, todo mundo tem essa curiosidade. Na verdade, assim, o nutrólogo é um médico, tá? Que ele estuda durante 7 anos e depois ele fez outro curso de nutrologia, onde ele cuida do quê? Da parte metabólica, hormonal, tudo ligado a parte realmente, vamos falar assim, da saúde como um médico, né? O nutricionista, ele cuida mais realmente da alimentação, que ele não é médico, nutricionista, claro, mas a importância de trabalhar os dois juntos é muito importante. Lá na clínica a gente tem um grupo multidisciplinar, né? O nutrólogo, a minha enfermeira, a nutricionista e a minha esposa, que a gente integra tudo isso. Então, a diferença é bem... O nutricionista, ele pode passar vitaminas uma certa quantidade baixa. O que você acha isso na farmácia? O médico não, né? Ele tem aonde o parâmetro pode chegar. Então, o médico sempre faz na parte hormonal, metabólica, ele vai gerenciar e modular tudo. E o nutricionista, ele vai dar andamento com a alimentação. Entendi. Então, o nutrólogo pega aquele exame, vê a combinação dos hormônios, os fatores ali, e de repente pode administrar um tratamento específico. Exato. Em função disso. Já o nutricionista, ele pode até entender daquilo, mas ele não pode dar administração daquilo. Ele é um complemento. Ele vai dar um processo um pouco diferente, que é a questão da alimentação. Tratar, você pode comer isso. De repente eu não posso comer ovo, por exemplo. Então ele pode falar até isso. Na verdade, Josimar, o que a gente sempre fala para os pacientes é assim, às vezes o paciente fala, poxa, em que momento eu... Ou o paciente que procura a gente, né? É aquele paciente, muitas vezes, que já está fazendo atividade física, está se alimentando bem no dia a dia, o que ele acha que está se alimentando bem, e ele não está tendo resultado, não consegue emagrecer. Aí está na hora de você procurar realmente um nutrólogo, que ele vai te auxiliar, porque se você não está emagrecendo e você não está conseguindo seus resultados, alguma coisa está alterada, pode ser hormonal, vitaminas, o intestino. Então, é a importância de você... como posso falar para você? Você perceber que não vai para frente, então você sabe que tem alguma coisa alterada como o metabolismo. Se o resultado que eu estou esperando não está alcançando com a alimentação, com o exercício,
é bem provável que eu tenha um problema. Metabólico, Metabólico, hormonal, enfim, intestino. aí, Então, aí tá na hora de você procurar ir na clínica, é isso, né? Os pacientes procuram que já tentaram de tudo para emagrecer ou para melhorar a performance ou parte cognitiva e não conseguiram. Então, a gente consegue ajudar porque a gente consegue ver como um todo na medicina integrativa. A doutora, quando olha para alguém, agora, tipo eu assim, e pelo costume, agora é aquele negócio, aquela percepção. Aí você, de repente, pode ser uma observação. Quando você olha para alguém, você consegue, por exemplo, assim, esse cara tem essa mancha aqui em função daquilo, por exemplo? Existe? Sim. Existe essa, entre aspas, adivinhação? Essa bruxaria? Quando a gente cria o hábito, né, tipo, atender aquilo todos os dias, ou então tem sempre um caso recorrente daquilo, até hipertenso. Quando chega, a gente olha, aí ele é hipertenso. Aí, do mesmo jeito as manchas, do mesmo jeito a pele conversa também, então ela mostra pra gente. A pele mostra realmente aquilo que a pessoa tem, não tem? Às vezes pode até falar, eu uso protetor, eu uso isso, eu uso aquilo, mas não tem o resultado. Minha mancha não tá melhorando, eu tô fazendo certinho para as próximas, mas a gente sabe que não. Então é verdade falar que... É certo falar que a verdade está estampada na cara? É certo. E nos olhos, né? Nos olhos e na cara. Não, sim, com certeza. Dá pra ver o paciente. Muitas vezes você olha ele, já estão todos, já Fala, sabem não que ele tem. fumo, não bebo, a gente olha, dá pra... Então, a percepção de que ali falta alguma informação que está sendo omitida ou que está incompleta. A gente entende já que o paciente está mentindo. Uhum. Exato. Às vezes ele não está mentindo, só está omitindo. Olha a justificativa ali. Ele só omitiu. Mas se ele falar que não bebe, bebeu, está mentindo. Agora, se ele falar, não falar, se não perguntar, ele não fala nada. Não, isso acontece. Que legal, gente. Sensacional. Eu gostei muito de conversar com vocês. A gente está indo aí para a parte final. Então, você aqui, siga-nos nas redes sociais e convide seus amigos, compartilhe essa informação. É de saúde, é super relevante. A gente, às vezes, negligencia, sabe que a vida é corrida, mas já falaram aqui que a gente não tem desculpa. Então, sem culpa nem desculpa, vamos resolver as questões e não olhar para trás. O peso de você não ter feito alguma coisa não pode justificar ser justificativa para você não começar a fazer agora. Sempre dá para recomeçar. Agradeço vocês, deixe suas considerações finais, fale com nossos telespectadores, nossos ouvintes, dê sua mensagem final, onde você está em Jundiaí. Tá, vamos lá. Olha, o mais importante é realmente se alimentar bem, fazer atividade física, tá? Isso é o mais importante. A gente atende aqui na 9 de julho, aqui em Jundiaí, tá? A gente vai deixar depois no Instagram, que é Dr. Denis Teran, no meu Instagram, que se o público quiser fazer alguma pergunta, eu tô aqui para responder. Dr. Denis Teran. Exatamente. Então, pessoal, só interrompendo ele, pode entrar lá no Instagram dele, seguir e fazer as perguntas. Pode. É óbvio que não é uma consulta, mas pergunte sobre como fazer, o que fazer, como chegar lá, claro. que... A gente pode... Até porque consulta não pode ser feita dessa forma. Mas orientações, com certeza, orientações, né? sim, né? Às vezes o paciente vem e fala, tô assim assado, posso passar uma consulta? Claro, a gente tá aí E a gente responde, Josimar. A gente Sim, procura responder, assim... Nosso marketing também cuida da parte do nosso Instagram. Mas sempre que a gente vê, ou eles identificam alguma pessoa que queira saber de alguma coisa, eles falam pra gente, olha, doutora... Acho interessante responder essa paciente, a gente responde no Instagram pessoal mesmo, a gente responde. Às vezes uma resposta ajuda a pessoa, dá aquele impulso que você nem imagina Isso, que... e ajuda bastante. Que ajuda. Porque alguém me ouviu, né? E a gente também dá nosso contato pessoal para todos os nossos pacientes. Você que é paciente sabe. Eu tenho. A gente dá no primeiro momento já para ter esse avanço, para ajudar a pessoa a não mudar de ideia, né? De não mudar de caminho, para ela ter essa direção, para ela ter esse tratamento e continuar com ele. Tem um apoio. Exato. A senhora quer complementar alguma coisa? Nosso endereço dele já deu, o meu @ para o Instagram é doutora Roberta Teran, DRA abreviado Roberta Teran, com N no final, por causa do Terana. E o que precisar de perguntar sobre o dia a dia, como melhorar, pode deixar lá uma perguntinha, a gente pode responder. Olha, agora que estava engatando uma conversa bem mais fluida, a gente começou
Vamos ter que terminar, mas já fica o convite para uma próxima, porque o assunto saúde nunca termina. Não. Vai ser um prazer, Josimar. Com certeza. A gente agradece pelo convite E também, o né? adendo é que não deixe o seu corpo de lado, não deixe as mensagens que ele traz, não deixe isso de lado. Preste muita atenção no seu corpo, como ele está falando, o que ele necessita para você mudar isso o quanto antes. Não ouça, então, somente a voz da sua consciência. Ouça as mensagens do seu corpo. Exato. Exatamente. Agradeço, muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. A gente agradece. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Conta Mais Café. Pode Conta Mais Café.